Nós estamos acompanhando um trechinho do filme Max e Mary. É uma animação que conta a história da amizade entre duas pessoas. Mary, uma solitária menina com sobrepeso, e Max, um judeu de 44 anos que é obeso e vive com síndrome de Asperger no caos de Nova York. A amizade deles sobrevive aos desencontros da vida. Doutora Rosa, a senhora também é uma especialista em filmes de autismo. A senhora tem, na verdade, em casa um arsenal, não é? Eu tenho uma coleção bastante grande e eu gosto muito de tê-los, até porque muitos pais assistem e gostam de discutir com a gente, né? Então, a gente tem que conhecer para poder indicar, às vezes, ou até poder discutir quando eles questionam alguma coisa. Agora, eu acho que é importante a gente lembrar que grande parte deles é ficção, né? A vida real é um pouco diferente. Mas são todos filmes muito bons e todos muito elucidativos. Eu acho que é importante a gente conhecer. E existem livros também que são muito bons. Não, eu vou aproveitar que a senhora disse isso, são ficção. E a senhora tem uma porção deles. Cite alguns para nós aí também, mas nos diga até que ponto eles são ficção também, porque é importante a gente ter esse bom discernimento. Vocês já viram aquele Código para o Inferno do Bruce Willis? Eu confesso que eu É não um vi menino ainda. autista que descobre um código secreto e passa a ser procurado, perseguido. E o menino tem uma inteligência, é muito comum entre os autistas e deficientes mentais, não tão comum assim entre os deficientes mentais, mas que eles tenham uma ilhota de desenvolvimento. No caso desse filme, esse garotinho tem a capacidade de decifrar um código muito importante para os Estados Unidos e passa a ser perseguido. E o Bruce Willis é o herói e tenta protegê-lo e tal. Mas é muito interessante, é uma capacidade que alguns autistas têm de lidar muito bem com números, né? E tem alguns que fazem cálculos de calendário. Tem um outro que chama Testemunhas do Silêncio. É um autista que assiste um crime, só que ele não é verbal, ou ele não consegue contar o que viu, e aí toda uma trama se desenrola. É muito interessante, o filme é muito bom. Mas, assim, alguns deles têm consultoria com alguns psiquiatras de infância. No caso do Testemunhos do Silêncio, parece que é Dr. Hutter, da Inglaterra, que acompanhou a feitura do filme. Mas, de qualquer forma, é uma invenção, é uma história que se criou. Nada disso diz que é um fato tirado da vida real. Mas é importante para a gente ver alguns sintomas. Tem o enigma das cartas, que para alguns parece autismo, para outros psicose infantil, mas tem uma cena em que a menina vê a mãe e começa a ter uma crise e ela está em cima do telhado. E o psiquiatra vira para o irmão e fala assim: o que há de diferente na sua mãe? E o menino fala: é o boné. E no que a mãe conserta o boné, a criança para de ter a birra em cima do telhado e deixa de correr risco. Que é a coisa que o autista tem muito de querer tudo sempre igual. E quando as coisas não estão como ele está acostumado, reagir de uma maneira muito forte. Então, em cada um deles você pode pensar, apesar de serem ficção, alguns dados que são importantes para que a gente aprenda um pouco sobre autismo. Demonstra a E realidade. de uma forma agradável, né? A gente está falando de filme e aqui nós temos alguém também que tem a realidade, que é a Adriana dentro de casa. Adriana, a gente falava agora há pouco, prometíamos para esse bloco, falar, por exemplo, você tem um filho. Na escola, como é? A escola está pronta para receber? Agora há pouco até a gente pincelou sobre isso aqui. Mas a escola está pronta para acolher, para receber crianças com autismo? E digo mais ainda, doutora, vou pedir também a senhora que comente depois. Uma escola inclusiva, onde eles possam estar juntos com todas as crianças tidas normais, chamadas normais, ou uma escola específica para o autista? Depende do grau do autismo, né? A gente parte do princípio que a inclusão não pode excluir. Então, a gente sabe que existem pessoas com autismo muito diferentes umas das outras, por causa do espectro que a doutora falou. Então, tem pessoas com autismo que têm alguma genialidade, que conseguem desenvolvê-la porque foram devidamente trabalhadas, no caso da Temple Grandin. E em Hollywood, os filmes sempre perpetuam esse mito do autista gênio, que não é realidade. Como a doutora colocou agora há pouco, 70% dos autistas têm alguma deficiência intelectual associada.
Então, a realidade do autismo é muito dura. A grande maioria das pessoas são muito comprometidas e é muito difícil para as pessoas, para as famílias, poderem estar trabalhando essa diferença no dia a dia em vários setores. A escola é sempre um desafio, porque essa convivência justamente é o que caracteriza o autismo, essa dificuldade dele conviver com as outras crianças na inclusão plena. Por isso que depende muito do grau do autismo. E as leis, elas não beneficiam as famílias, os autistas, para que nos casos específicos em que é necessário, haja um acompanhamento mais apropriado para aquela pessoa, talvez num centro de atendimento específico. Então, a lei, ela tem que ir de encontro à necessidade do cidadão. Agora nós temos uma lei tramitando pela Câmara Federal, projeto de lei número 1631, ele visa justamente as importantes questões da saúde, da educação, também visando o esporte, o lazer, que para o autista é muito importante. E para a gente que lida todos os dias com essa questão, é uma questão ao mesmo tempo muito delicada e muito difícil, porque não tem local que prepare ninguém para ser mãe e pai de ninguém, muito menos de um autista. Ainda hoje, a gente, pela nossa ONG, bate muito na tecla de que os profissionais todos precisam ser orientados com relação a todas as deficiências, e o autismo especificamente. Os pedagogos, os dentistas, todas as áreas, porque é muito difícil lidar com uma pessoa que tem respostas diferentes de todas as outras, e o autismo é muito isso. Então, para uma criança, aquela criança que fica mais retraída na escola, aquela criança que não fala, aquela criança que tem uma forma de aprendizado diferente, vai exigir muito mais desse profissional da educação. Por isso, ele precisa ser mais bem preparado, como em todas as outras áreas. Para as mães, especificamente, é muito complicado, porque muitas vezes essa noção ideal da escola que a gente tem, na prática do dia a dia, ela não existe. Tem aquelas crianças que são mais desenvolvidas, né? Que conseguem falar, conseguem se relacionar melhor. E acompanha o nível das outras crianças, é isso? Algumas conseguem, sim, algumas. A maioria não. Doutora, e neste caso, então, a gente precisa dizer que há necessidade de profissionais de saúde específicos para lidar com o autismo e também de profissionais da educação específicos e centros educacionais específicos, é isso? O melhor de tudo seria se todos nós, profissionais da saúde, todos os profissionais da educação, estivéssemos preparados para atender todas as crianças. Esse é o ideal? Eu acho que isso seria o ideal, né? Assim, os pais poderiam escolher quais os profissionais deveriam atender seus filhos, como qualquer um de nós. O que acontece muitas vezes é que nós acabamos nos especializando, né? Então, é muito difícil você encontrar, por exemplo, tem mãe que liga, doutor, eu preciso de um clínico geral, meu filho já fez 12 anos e o pediatra não atende mais, para onde eu encaminho? Doutora, eu preciso de um dentista, doutora, eu tenho tudo isso na minha agenda, porque eu sou uma pessoa que acaba centralizando muito esses dados, mas seria muito bom que todos nós tivéssemos capacidade, porque eu acho que aí sim a gente estaria falando de inclusão, eles podendo ir a todos os lugares onde todos vão, né? Mas a realidade não é essa ainda, nós podemos trabalhar por ela. Agora, nós queremos é que as crianças vão para a escola para aprender, não para passear. Para passear, elas vão ao clube, elas vão ao parque, elas vão para onde a família quiser levar. Para a escola, eles vão para aprender. Então, a gente tem que levar a criança autista aonde ela seja atendida nessa necessidade pedagógica. Se é o centro de educação especial, se é a sala de recursos, se é a sala regular, não importa, porque cada criança é uma. Nós não podemos dizer todos estarão aqui ou ali. É onde a nossa criança vai se beneficiar mais. A Adriana falou de um projeto de lei tramitando. Esse projeto de lei que tramita, ele contempla tudo isso? Ele almeja, de fato, essa política de Estado? Eu acho que assim, esse projeto é uma resposta dos pais à a ausência do Estado. Exatamente. Eu não acho que seja o ideal, tá? Dentro de um ponto de vista técnico. E a gente poderia ficar aqui discutindo muitas horas. O que faz criar um projeto de lei como esse é a ausência do Estado. Para você ter uma ideia, nós temos no DF um único centro de saúde mental de crianças e adolescentes. Quando pela lei, né, pelo que está escrito na lei, nós deveríamos ter no mínimo 10 para
DF. Se você computar DF em torno, nós teríamos que ter 15. Doutora, e eu desconfio que em outras partes do Brasil, nenhum nós tenhamos por estado. Temos sim. Nós somos os penúltimos, o DF cada é o estado? penúltimo. Mas em cada estado? Temos em muitos, olha, principalmente sudeste e sul do país, nós estamos mais ou menos bem servidos. Agora, se você for para norte e centro-oeste, está muito ruim, né? Então, isso faz com que as crianças demorem a chegar até nós. Hoje em dia, a principal certeza que nós temos a respeito de autismo é que diagnóstico precoce e intervenção precoce é que podem trazer algum resultado. Agora, você não adianta ter um serviço só num lugar como o DF. Quantas horas essas mães andam de ônibus, né? Quantos ônibus elas tomam, quantos filhos elas carregam? Porque para tratar um dos filhos, eu já vi uma senhora, sei nome, endereço, telefone, se alguém quiser, eu digo quem é, tá? Não é invenção da minha cabeça, não. Ela ensinou, ela vinha com uma criança no colo, a outra pela mão, e o autista ela ensinou a segurar no passante do cinto dela, para conseguir trazê-lo ao tratamento. Olha o risco que todos eles estavam correndo. E é doloroso ouvir isso, doutora. Com certeza. É constrangedor ouvir tudo isso. Adriana, como você aprendeu a lidar com as emoções do Fernando, com não sei, o desejo de amizade, com o levar à escola? Como você foi descobrindo esse cuidado todo necessário com o Fernando, que hoje tem 14 anos? Cada autista é um autista diferente do outro, não tem dois autistas iguais, né? São pessoas diferentes, daí a grande dificuldade nossa. Creio eu também, pela minha experiência com o Fernando, que não existe apenas uma forma de tratamento. Cada autista, ele precisa, a gente como pai, mãe, apoiado pelos profissionais, encontrar o caminho certo para aquele autista. No caso específico do meu filho, é sempre um desafio, porque ele agora está entrando, já está na adolescência, né? Então, a profusão de hormônios, como ele não é verbal, descobrir aquilo que ele precisa. Por exemplo, para descobrir que ele está com uma dor de dente não é fácil, né, doutora? É sempre um desafio, dia após dia. E a gente vê nos nossos encontros mensais que temos pela nossa ONG, o desabafo autista e Asperger, que acontece todo penúltimo sábado de cada mês, sempre no local público. Todos os nossos eventos são públicos e gratuitos. E aí os profissionais da área, vão muitos professores e vão pais e mães. É um verdadeiro desabafo. Vai a família, vão irmãos, vão tios, avós. E a gente acaba trocando essas experiências tão necessárias de saber qual o melhor terapeuta, onde tem uma escola boa, como que eu faço para fazer com que o meu filho que está na faculdade, que é Asperger, que não está conseguindo se adequar, consiga o atendimento que ele precisa. Os pais, às vezes, pagam caro uma faculdade, lá o filho não consegue se desenvolver, porque ele é autista, embora seja Asperger. Então, todas essas dificuldades, nós vamos nos apoiando. E aí, esses encontros aos sábados acontecem sempre às tardes, de 2 às 5, numa escola pública, em várias regiões de Brasília e do entorno. A gente tem essa cartilha que a gente distribui. E a sua ONG só está presente aqui em Brasília? Não, nós temos representantes no Brasil todo. Que boa notícia. Em várias partes do Brasil, e a gente faz a Blitz do autismo, a gente tem vários programas, né? Nós temos o Prêmio Orgulho Autista, que premia profissionais de todo o Brasil. A doutora Rosa foi uma das premiadas, né? E nós temos várias categorias, né? Pesquisadores, professores, médicos. Então, o movimento ele surgiu justamente por essa necessidade que a gente sentiu. A gente se juntou a um movimento social que tem em várias partes do mundo, é o Orgulho Autista, o Autistic Pride, pregando que o autismo ele precisa ser um motivo não de tristeza para a família, não orgulho da doença, claro, isso não faria sentido, mas orgulho daquela pessoa, daquele ser humano. A gente passou a década de 60 e de 70 falando das crianças do porão, as crianças americanas, né? Porque é muito difícil. Eu já passei por situações muito difíceis. Por exemplo, num shopping com meu filho, ele senta no chão, começa a fazer birra, as pessoas passam e olham.
nossa, dá umas palmadas, né? Tá precisando, não tá educando seu filho, não é, ele é autista. Então, mais do que tudo, é essa acessibilidade que a gente, pelo movimento, procura obter, mais do que as leis, porque não existe lei perfeita, tudo é muito polêmico, a gente sabe disso, cada pessoa, cada cabeça tem uma forma de pensar, ver as coisas de um jeito, mas a gente precisa buscar o atendimento para essas pessoas. A lei não é perfeita, mas a gente precisa fazer com que a acessibilidade de atitude das pessoas, a acessibilidade atitudinal, aconteça de fato no dia a dia. É aquela criança que está birrando no mercado, aquela criança que está birrando no shopping. Então, coisas simples, como por exemplo, divulgar os sintomas do autismo, como que o autismo se manifesta, fazem uma grande diferença, porque de repente na escola, aquela professorinha que ainda não teve lá na formação dela acesso a essas informações, pode de repente já encaminhar essa criança para um serviço público de saúde, onde talvez lá um profissional aqui de Brasília possa encaminhar para uma excelente psiquiatra como a doutora Rosa, por exemplo. Então, esses tratamentos de ponta é que a gente precisa que sejam multiplicados. Mas eu estou vendo o seguinte, além de tudo isso, é um trabalho também de conscientização daqueles que desconhecem o autismo, para que, conhecendo melhor, possam também entender, valorizar e se relacionar bem com essas pessoas para, inclusive, incluí-las em suas vidas, não é? É fantástico isso aqui. Eu vou só citar o nome, vai aparecer no nosso vídeo, olha, Movimento Orgulho Autista Brasil. E a gente vai, aí na nossa página você vai estar vendo, acessando a internet, tem todas as informações. E a nossa produção escreveu uma frase que eu gostei muito. Depois deste programa, você descobrirá que conviver com uma criança com autismo pode se transformar numa empreitada surpreendente e transformadora. Nós vamos saber já já no próximo bloco por quê, e eu vou perguntar também já já para a doutora as características do autismo, para que a gente, ouvindo-as, a gente possa identificá-las mais ainda e assim também nos relacionarmos muito melhor com essas pessoas e com aqueles que são seus responsáveis diretos para ajudá-los na missão. A gente volta já.